Oi, gente! Hoje eu vou pintar uma paisagem, mas antes eu quero dar umas dicas para vocês. Por exemplo, você quer pintar uma paisagem, mas você não sabe desenhar. O que você pode fazer? Você pode usar o seu computador, o seu tablet, como uma mesa de luz. Por exemplo, eu pego essa imagem no Google, e aí eu coloco o papel de seda em cima aí na tela do computador e tiro os traços principais, vem? Depois eu passo um lápis, passo um lápis aqui atrás, olha, e aí eu coloco em cima da folha e traço com a caneta, com outro lápis, tá vendo? É bem simples, tá bom? Então vamos começar. A gente não precisa usar muitos pincéis, tá bom? Para pintar o céu, por exemplo, nós vamos molhar. Então você pode usar um pincel mais grosso. Depois você vai usar um outro pincelzinho um pouco, deixa eu ver, esse aqui é o número 10. E assim você vai vendo. Por exemplo, um outro, número 6. Não precisa de muitos pincéis para você pintar, viu? Eu pintei essa mesma paisagem num papel canson. Para mostrar para você que se você está aprendendo, você pode pintar no papel mais inferior, mais fino, sabendo que você vai ter, que ele vai enrugar, tá vendo? Como ele enruga. Ele não tem muita... não se cura muito bem a água, então ele vai enrugar. Mas para você aprender, tá muito bom. Então eu pintei a paisagem aqui, tá? Só para mostrar para você como você pode estudar num papel mais fino. Porque o papel da aquarela é um pouquinho mais caro, né? Então o papel canson serve bem para você estudar. Depois você vai comprando papel melhor para aquarela, que é 300 gramas. Esse aqui é de 150 gramas, então ele é um papel fino, tá? Eu vou começar. Olha, a paisagem então é essa. A paisagem é essa, que eu vou usar como referência, não precisa ficar igualzinha para aqui, é só uma referência, tá bom? Então foi a paisagem que eu pintei no papel canson. Então primeiro eu vou molhar a parte de cima aqui do céu com a água. Não precisa se preocupar, pode só vai passando o pincel de qualquer jeito mesmo, não tem que se preocupar com a direção, nada disso. Normalmente eu faço uma paisagem, eu pinto de um lado, depois eu uso o mesmo papel, pinto do outro lado, tá? Então, olha, lá tem uma azul e eu vou deixar umas áreas brancas para essas nuvens.
paisagem é um exercício bem gostoso da gente fazer. Sempre a parte mais escura a gente vai fazer em cima, porque vai dar profundidade aqui no nosso trabalho. A gente pode usar um pouquinho de um cinza, né? Pra ficar um pouquinho mais escuro aqui. Então, a referência é uma coisa, nosso trabalho, a nossa pintura é outra coisa. Lembrando que depois que ela seca, ela fica mais clara. Depois a gente pode voltar e escurecer um pouquinho mais essa parte de cima. Agora nós vamos começar a fazer as texturas aqui da montanha. Então, para isso, eu vou usar a tinta ocre e a terra de siena. E vou fazer ela bem aguadinha. Porque mesmo que tenha bastante verde, antes do verde a gente tem a terra, não é? Então por isso a gente coloca uma tinta terrosa. Sempre colocando as cores mais claras primeiro, depois que nós vamos colocar as cores mais escuras. Agora nós vamos começar a trabalhar mesmo as texturas. Então eu vou, para fazer um pouquinho esse escuro aqui da paisagem, eu posso usar um pouquinho
violeta. Então eu vou usar um pouquinho de azul, um pouquinho de vermelho. E um pouquinho de marrom. Vai ficar um... Pra não usar o preto, né, pessoal? A gente não usa o preto. Olha. Eu vou fazer essa parte escura aqui. Colocando aí as cores aos pouquinhos, a gente conseguir dar a textura.
E aí, conforme você vai colocando as cores, vai intercalando, você vai criando a textura.